Ó, finalmente tô tirando do papel essa minha ideia que eu tô assim há meses pensando o que fazer, sabe, gente? Bom, eu não sei se vai gerar tanto impacto, porque eu quero validar uma ideia minha aqui, que eu vou usar esse canal para fazer uma barra de estudo para um projeto novo. Eu vou criar um canal do zero. Aqui vou falar tudo que é o projeto eu escrevendo, pensando, analisando, e vai ter outro canal que você criar do zero, em que eu vou validar as teorias que eu estou colocando aqui. Então assim, eu quero muito criar esse projeto do zero. E aí eu estou querendo fazer ele baseado no livro que eu li, que eu esqueci o nome já de novo. Eu sempre confundo, velho. Enfim, vou colocar de novo aqui na tela o livro. Eu sempre esqueço esse nome. E aí eu vou tentar criar o projeto baseado nele. Que assim, antes de você criar um projeto, vamos criar uma empresa, qualquer coisa, a gente tem que criar um modelo de negócio. Então eu vou tentar criar um modelo de negócio para criar um canal do YouTube do zero. Então eu quero criar um projeto, um conteúdo baseado no que eu tenho de conhecimento, né? Que eu fiz faculdade de administração, eu gerencio a empresa Corlunar Studio, gerencio a equipe, as filmagens, edições, e eu quero tentar trazer isso aqui para o projeto para ver se vai funcionar. Eu acho que vai. Né? Mas antes de começar a produzir os vídeos, tem que estruturar o projeto tudo antes de começar a iniciar a produzir os vídeos, a postar os vídeos e tudo mais, sabe? Bom, sem mais delongas, que eu tô falando muito, né? Então, pra gente criar o projeto, temos que criar o modelo de negócio que é do Canva. Só que eu vou começar aos poucos, então eu vou começar com a primeira base lá, que eu espero que seja clientes. Eu vou confessar, desde que eu fiz faculdade, e até hoje, dificuldade de entender, não de entender que cada coisa tem que ser criada, mas a estrutura de coluna de cada coisa. Eu sempre me confundo, mas tá tudo bem, eu acho que não é o fim do mundo não, tá? Então o primeiro quadrante que eu vou trabalhar aqui com vocês, né, e comigo também, que é o quadrante do clientes. Assim, eu pensei em dois clientes, né, o cliente principal e o cliente secundário. Eu vou falar aqui primeiro do cliente principal e depois vou para o cliente secundário e vamos tentar aqui juntos aqui nos comentários o que vocês acham, qual que é o foco que eu posso seguir primeiro ou se eu vou nessas duas vertentes. A gente pode trabalhar juntos nesse projeto, olha que legal. Então assim, como sempre eu tenho minha colinha porque eu tô tentando evitar de usar o teleprompter. E assim, gente, eu não sei se um dia eu vou usar o teleprompter não, tá? Talvez para esse projeto eu vá usar para ler. E assim, eu não sei se a gente conversando aqui eu vá usar o teleprompter para isso. Mas eu acho que sim, eu acho que não. Vamos ver no decorrer da situação. Então o cliente principal, eu tô querendo atingir, são produtoras, né? Que no caso é igual nós, da Coelho Lunar. E são agências que travam na gestão. Por que eu pensei muito nas agências? Vem muitos produtores para gravar seus cursos e lançarem. Só que ele já vem com a agência que já está com eles. E a gente percebe que tanto o infoprodutor tanto a agência, eu tenho a sensação que eles fazem tudo muito em cima da hora. Eu não acho ruim fazer as coisas demais em cima da hora. Eu sei que tem vários pratos na vida, nós temos que girar, lançar o projeto consertando a roda no meio do caminho. Mas tem algumas coisas que eu falo que processos eles precisam ser alinhados para poder funcionar para todo mundo, que é para o infoprodutor, que é para a agência, que é para a produtora também, que é para produzir o vídeo do infoprodutor, que está tendo a agência para ajudar ele nesse processo todo. Então assim, eu percebo que há muito desespero da agência em querer fazer as coisas muito em cima da hora. Eu acho que falta um pouco de gestão, acho que falta um pouco de processo com a galera que está lá. Eu acho que falta um pouco de visibilidade, uma visão de pensar um pouco menos, talvez, reduzir a régua de pensar muito em dinheiro e pensar no processo interno. Eu acho que isso está acontecendo, sabe? A falta de ver o processo interno da sua empresa, a saúde da sua empresa, porque pode estar adoecendo. Eu vejo no LinkedIn agências sempre pedindo contrato de editor, contrato de social media. Às vezes é a mesma agência que já tinha lançado há um mês atrás pedindo editor e está pedindo de novo. Tá tendo rotatividade. Se a rotatividade, há algumas causas. O editor não está aguentando muita demanda e a agência não está sabendo explicar pro editor a demanda que tem que ser feita. E às vezes entrega pro cara e quer que o editor faz milagre. Quais que são as dores que eu percebo nas agências e produtoras? Tanto a gente que está na área da produtora, que também é uma coisa importante que eu tenho que falar, que a mesma coisa que acontece com a agência, a produtora também sofre se ela não prestar atenção. É aquele desespero de querer fechar com a agência mesmo estando no caos, porque tá com medo de perder dinheiro, ou tá quebrando as pernas, né? Tá quase falindo. Tem que pensar nisso também, sabe? Mas voltando aqui no meu raciocínio. Muitas vezes
tanto a produtora quanto agências, e a gente da culinária, a gente se encaixava muito nisso e a gente já tá desvinculando bastante desse tipo de situação. Não vou mentir para vocês que até nessa gravação até agora, temos resquícios, processos que estamos tentando quebrar e que está sendo quebrado, só que não é de uma vez, ele tem que ser gradativo, que é como se fosse uma pessoa que quer emagrecer. Ela não pode do nada, amanhã, parar de comer tudo. Ela tem que comendo menos. Então, ou seja, tanto a produtora quanto a agência fecham clientes, certo? O problema é que elas passam que é entregar o produto sem virar bagunça. Gente, na minha experiência que eu tenho, nos clientes que nós temos, nas agências que já trabalhamos, sempre vira bagunça. Por mais que a gente tenta conversar com as agências e com o infoprodutor para cobrar da agência, sempre tem improviso. Sempre vira bagunça. Às vezes, cara, quase fica 100% bom, mas eu não sei o que acontece, vai chegando nos finalmente, no processo para entregar, que vira bagunça, sabe? E gera muito ruído, gera muita confusão, gera muito cansaço mental, tanto para a agência, para a produtora e para o infoprodutor também, porque é o produto do cara, né, velho? Então o cara, pensa só, o infoprodutor já gastou dinheiro com a agência para agenciar, e aí às vezes o infoprodutor entra em contato com a produtora, então ele gasta dinheiro duas vezes. E na maioria das vezes, os clientes buscam a gente porque eles entendem da nossa qualidade, e eles percebem que às vezes os editores e os filmmakers das agências, não que eles são ruins, mas eles têm um conhecimento meio que básico e a gente está um pouco acima. E os clientes entendem isso, sabe? E às vezes até a própria agência já entra em contato com a gente para tentar fazer com que a gente trabalhe junto com eles para entregar para o produtor. Deu para entender o raciocínio? Eu acho que ou ficou confuso. Há outras dores também que eles sofrem. A dor também que são a bagunça nos processos. Foi o que eu falei, sabe? Que cada cliente tem um perfil e tem que saber lidar com esse perfil. Saber ter empatia no perfil do cliente. Tem cliente que é muito ansioso, que ele quer as coisas muito para ontem. E se você não ter pulso firme, lógico que não tem que ser uma agência, uma produtora babaca de querer pressionar demais, mas se você não tiver pulso firme, a pessoa monta em você de forma inconsciente. O que é montar em você em forma inconsciente? Ele vai falando o que eu tenho que fazer e você vai fazendo, e quando você não frear, ele vai continuar pedindo. Só que aí, se não tomar cuidado, isso perde o controle ao ponto que quando você tomar a decisão de falar com ele assim, olha, tem que frear aqui, ele vai falar assim, não, mas por que frear aqui? Se até agora a gente tem feito desse jeito, e aí gera o problema do cliente às vezes querer cancelar com você, tanto com a agência, tanto com a produtora, porque você acostumou ele mal. É duro, né, quando está esse tipo de coisa. E tem um cliente que ele é muito calmo. Às vezes é bom e é ruim o cliente calmo demais, porque o cliente calmo demais é aquele cara que tá de boa, vai deixando rolar, às vezes ele não sabe o que ele quer, às vezes ele sabe criar o produto, só que ele não sabe como cobrar isso tanto da agência como da produtora, e aí vira uma bagunça, vira uma bola de neve, e às vezes o cliente manso, ele desiste do produto, não faz mais com a agência, com a produtora, aquele produto para ser vendido, porque talvez eles queriam que fosse pegado na mão. É um jogo de entendimento, assim, sabe? Você só vai conseguir entender isso na experiência de como pegar aquele cara, cliente ansioso, e tentar resolver ele, acalmar ele, como pegar o cliente calmo demais e poder fazer com que ele seja um pouco mais proativo. Cara, é um jogo de cintura muito grande e que você só consegue aprender com experiência, tá? Não adianta falar assim, ah, tem uma fórmula mágica aqui. Não, tem experiência que você tem que ter. E é claro que eu tenho algumas, eu posso tentar fazer um próximo vídeo falar sobre isso. Deixa aqui nos comentários se vocês querem fazer isso. Deixa um like também no vídeo para vocês, né, querem que isso seja feito também. Então, são esses perfis de clientes que a gente tem que trabalhar. Tem outros perfis também que vocês já passaram por isso, deixa aqui nos comentários também, né, que a gente pode trabalhar juntos e pensarmos também. E o que eu falei também, né, que cada projeto vira um caos diferente. Então, assim, pode virar um caos se você não tomar cuidado. Às vezes, o curso são 5 vídeos só, tá? Só que aí tem toda aquela estratégia de vendas. E aí tem estratégia de fazer vídeo curto. Então 5 vídeos não são só 5 vídeos, né? Então tem outros processos atrás. Só com 5 vídeos tem muitos outros processos que vira caos. Imagina um curso de 40 vídeos. Então assim, é muito importante prestar atenção nesses detalhes, sabe? E outra coisa também, que a dor das produtoras e das agências, que é o retrabalho constante. Ou seja, a gente manda o vídeo pro cliente, o cliente pede ajuste, às vezes o brief tá errado, e aí o brief tá errado, a gente vai errar tudo, então assim, a gente perde muito tempo nesses 3 processos de retrabalho, sabe? Uma coisa que a gente aprendeu muito aqui na produtora é sobre alterações. Então a gente colocou um limite de alterações baseado na experiência que nós temos. E é lógico que as alterações têm que ter também um discernimento. Por exemplo, a gente coloca que alterações quando é
erro do cliente, por exemplo, o cliente falou com você, o vídeo tem que ter essa alteração aqui, o vídeo tem que ter esse tipo de animação, beleza? Você foi e fez. Aí o cliente falou assim, olha, eu não gostei dessa animação, tem que ser outra animação. Tá, mas já tinha alinhado no brief que tinha que ser aquela animação, então você pediu alteração. Ou seja, alteração número 1. Quando é uma coisa que o cliente já pediu, só que ele pede alterações da coisa que ele já tinha acordado, já tinha validado, então isso é uma alteração que tem que ser contada dos limites que você escolheu de alterações a serem feitas. Por exemplo, no contrato, são 3 alterações que você colocou lá que tem que ser feitas. Então, tem que ser alterações que o cliente errou. Se passou do limite, eu acho que tem que ter um jogo de cintura. Ou conversar com o cliente falando assim, olha, é só te informar que num contrato eram X alterações, você está pedindo mais uma. Ou seja, a gente vai fazer aqui, mas só te informar que na próxima temos que cobrar uma taxa de alteração. Ou então, chegou na terceira alteração, ó, só para te informar que estamos chegando na terceira alteração, que está visado no contrato. É muito difícil, eu sei que é muito difícil para esse tipo de coisa, é jogo de cintura. Ainda mais quando a empresa tá pouco caixa e quer recuperar caixa, às vezes aceita algumas humilhações, mas tem que ter coragem, sabe? De falar sobre isso, entendeu? Outro problema que tanto a produtora e a agência, elas passam, né? Que não tem um fluxo claro de trabalho, né? Não sabem o que está atrasado, o que está travado, não sabe o que é prioridade. Eu preciso ter uma conversa clara entre a agência, produtora e o produtor. Ou, né, a agência com o produtor. Ou a produtora com o produtor. Gente, é muito importante. Eu vejo que há muita falha nisso, sabe? De conversas. O ruído, ele é muito prejudicial. É preciso alinhar expectativas de todo mundo e ter uma conversa constante no grupo ou reuniões que tem que ter para poder alinhar. Eu sei que tem muitos desafios, ainda mais quando a agência, né, que a agência tem muitos clientes. É preciso fazer isso. Outro problema que também eles passam, que é o crescimento travado, né? Isso agora a produtora e agências até conseguem novos clientes, só que não conseguem crescer porque a operação não aguenta. Tá vindo cliente, só que a gente sabe que talvez um editor aguenta 2 clientes, só que quer dar 4, 5 para ele. E aí afeta a saúde do editor. E é por isso que eu falei lá no começo, que a rotatividade, porque o editor não aguenta. Às vezes ele aguenta até o máximo que ele puder, mas depois ele vai ficar tão doente que ele não aguenta mais. Eu sei que a gente está vivendo um mundo muito competitivo, acho que um mundo muito sanguinário, mas a gente tem que pensar antes, ter estratégia. Eu acho que as empresas, agências e produtoras precisam de um administrador. As pessoas falam muito que quem não sabe o que fazer, faz administração. Mas aquela pessoa, como eu, que forma administração e aplica na vida, no trabalho, nas empresas, consegue funcionar, fazer a empresa melhorar. E foi o que eu falei também, que é outra dor, né? Que é dependente de pessoas. Ou seja, se alguém sai ou se alguém vai falhar, tudo quebra. Se o editor não aguenta, ele sai, no meio do processo que está sendo editado um projeto, um curso, sei lá, que está sendo feito, a empresa vai quebrar. Não tem processo, não tem uma estrutura, não tem uma reunião para falar sobre as demandas, não tem processo, não tem nada. Então isso gera muito caos, isso gera muita bagunça. Falta de estrutura operacional, falta de padronização. Eu prezo muito de padrão. Eu sei que tem que ter criatividade. Eu sou editor, tem que ter criatividade, mas tem muita coisa que não precisa de criatividade, que é padrão, que é processo para ser rápido. As pessoas não enxergam isso, entendeu? E falta de gestão de processos. As pessoas não fazem gestão de processo, então isso gera muito caos. Então no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o do cliente secundário, que eu quero atender também, baseado nos meus vídeos. Vocês vão ver que vai fazer um pouco de sentido o estilo de vídeos que eu quero fazer no canal do Zero, para tentar atrair as pessoas. Espero que dê certo. Mas é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo de Começando um Canal do Zero.